Salve, salve rapaziada, tudo bom com vocês? Cauê aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece, bom, eu sou o Cauê, sou vestibulando de Medicina e também sou formado em Ciências Biológicas pela Unicamp. E hoje eu queria falar com vocês de um assunto que eu acho que eu não tratei especificamente nenhuma vez no canal, que é um pouco sobre saúde mental e bem-estar, todas essas coisas, beleza? Bora lá pro vídeo então. Não sei se todo mundo aqui sabe, algumas semanas atrás eu tive um problema de saúde em que eu tive uma crise de enxaqueca que eu ainda estou resolvendo, inclusive, bem pesada, assim, que ela inclusive acabou me prejudicando um pouco nos vestibulares, né? Tive que fazer duas primeiras fases em que eu ainda estava com bastante dor de cabeça. Eu queria falar um pouco sobre isso, algumas lições que eu aprendi e eu queria conversar um pouquinho com algumas pessoas que eu acho que talvez tenham um pouco de resistência ao que eu vou falar, mas eu acho que esse vídeo talvez seja justamente para elas. Então, bom, eu tive a enxaqueca que ela foi relacionada assim com várias coisas, né? Entre elas, o calor atrapalhou bastante e o estresse. Eu queria falar com vocês sobre uma das coisas que eu estou fazendo agora, que foi para começar a resolver isso e lidar de uma maneira melhor. Dando um panorama para vocês. Umas semanas antes de ter a crise de enxaqueca, eu tinha notado já que em alguns momentos eu ficava um pouco ansioso demais e que estava me atrapalhando e tal. Aí eu já fiz algumas mudanças na minha vida que melhoraram. Eu coloquei alguns momentos de descanso e lazer maior, assim, e comecei a valorizar mais eles, porque eu estava num período em que eu não estava dando muito valor para eles. Eu sentia que, além de eles não serem bons, eu estava perdendo tempo em que eu devia estar fazendo algumas outras coisas, certo? Em alguns momentos isso é verdade, mas eu notei que eu precisava fazer algumas mudanças porque aquilo estava me afetando. A chave para você saber se você tem um problema que você precisa resolver ou não é se aquilo começa a te afetar negativamente na sua vida. E foi o que eu notei. Se você não tem isso e gosta de fazer e está conseguindo, não tem problema nenhum, toca o barco e segue em frente, beleza? Como eu disse, eu fiz algumas mudanças, mas mesmo assim eu acabei tendo a crise de enxaqueca, não sei se porque as mudanças não foram suficientes ou não tinha tido tempo suficiente para elas conseguirem surtir o efeito, mas enfim. E aí, uma outra mudança que eu fiz um pouco depois que eu tive aquele de enxaqueca foi retomar a psicoterapia que eu fazia. Psicoterapia é o nome que eu dou para terapia, porque terapia só não indica que é uma terapia com algum psicólogo, né? Apesar da gente comumente usar esse nome, mas era uma sessão de consulta ali com um psicólogo. Eu já tinha feito sessões de terapia no ano passado, exatamente, em 2022, com um psicólogo. Eu demorei bastante tempo para encontrar ele, ele ficou bem famoso um pouco depois de que eu comecei a fazer as consultas com ele, o que eu já imaginava, porque eu comecei a ver que ele estava crescendo e eu sabia que ele era muito bom. O motivo de eu ter escolhido ele foi porque ele era muito bom e muito experiente. Eu fiz durante 2022 por um bom tempo consultas com ele, até que um momento a gente viu que não estava com nada demais para resolver e tal. E aí a gente combinou que se eu precisasse de alguma coisa eu contatava ele e a gente fazia alguma sessão. Aí acelera para agora, um ano, até um pouco mais de um ano depois. E eu retomei, mas eu não consegui retomar com ele, porque, como eu disse, ele ficou muito famoso, então ele tá com uma lista de espera e o valor da consulta subiu. E seria um valor que agora seria inacessível para mim. Para quem tiver curioso, quem eu tô falando é o Fábio Perim. Vocês já devem ter visto, ele já foi no Flow e tal. Então ele é um cara que ficou bem conhecido e ele é muito bom, né? Eu demorei muito tempo para começar a fazer psicoterapia porque eu era muito exigente, eu queria achar um psicólogo que fosse realmente bom, tanto academicamente quanto que na parte de fazer terapias que tivessem evidências de que funcionam, né? Então, a primeira dica que eu dou para quem estiver passando por algo ou procurando um psicólogo é você procurar um psicólogo realmente confiável e que ele use terapias que realmente funcionem, que tem embasamento científico e que não vai ser só uma coisa muito de achismo assim, tá? E tem vários absurdos por aí que eu conheço, então tomem bastante cuidado com isso. Mas enfim, então eu comecei a fazer lá atrás com ele e agora eu retomei e tá sendo muito bom. E o intuito desse vídeo é, bom, primeiro me abrir um pouco para mostrar esse lado que talvez eu não tenha mostrado um pouco e talvez tentar provar ou mostrar para algumas pessoas que tenham mais resistência a fazer algum tipo de tratamento como esse, de que é normal e de que, cara, provavelmente vai acabar sendo muito bom. Se você realmente procurar um profissional que seja bom e você tiver alguma coisa em que
você precise de ajuda e precise estar sendo feito um trabalho com isso, você vai notar que isso vai acabar te ajudando muito. Porque apesar de às vezes a gente achar que não, eu consigo lidar com tudo, às vezes você consegue mesmo, mas às vezes não. Ou às vezes a gente acha, não, eu vou só ir com um amigo num bar e desabafar. Isso é bom também, mas são coisas diferentes, sabe? Essa parte do amigo é muito mais na parte de socialização e lazer do que na parte de uma coisa mais profunda, de verdade. E até um pouco de arrogância, na minha perspectiva, você achar que um amigo ou enfim, alguma coisa que você faça vai ter a mesma efetividade do que uma consulta com um profissional que se capacitou e se treinou para fazer aquilo da melhor maneira, tá bom? E eu queria também mostrar que a gente talvez subestima um pouco o valor que você simplesmente expor as coisas que você está pensando e passando para uma terceira pessoa, como que isso pode ser clarificador e também tirar talvez um peso e deixar as coisas muito mais fáceis e tranquilas para você. Porque quando a gente faz isso, a gente começa a racionalizar em cima dessas coisas e também observar todas elas, além de o fato de você estar pondo para fora, evite de que na sua cabeça você fique passando por aquilo, remoendo tudo aquilo uma vez e outra e outra e outra na sua cabeça e aquilo vai gerando um peso para você. Sabe? Então, eu queria falar para essas pessoas que talvez você possa fazer uma consulta com um psicólogo e não vai ser nada demais, e na verdade talvez vá ser algo demais, vai acabar sendo muito bom para você. E eu queria fazer um disclaimer aqui, de que esse vídeo não tem o intuito de ser um vídeo igual essas pessoas que tem muito na internet, que virou modinha de nossa, você precisa fazer terapia, faça terapia, todo mundo devia fazer terapia, eu faço terapia. Primeiro porque eu não concordo muito com todo o discurso que vem acompanhado com isso. Eu acho essas pessoas chatas na maioria das vezes. E geralmente essas pessoas que eu vejo falando isso são pessoas que na verdade elas são mais ferradas do que a maioria das pessoas e elas estão achando que elas estão aí de boa, assim, sendo que na verdade elas estão causando um monte de problema para um monte de gente. Então eu não queria que seja um vídeo com esse tom. Apesar de talvez ter uma certa semelhança na mensagem, mas a mensagem que eu queria passar é: cara, se você identificou que talvez tenha alguma coisa na sua vida que está te atrapalhando de certa maneira e que você começa a ver alguns sinais de que você não está conseguindo lidar com isso sozinho, talvez valha a pena você procurar ajuda, né? É um sinal de humildade até você reconhecer, pô, tô com esse problema aqui, parece que eu não tô conseguindo resolver, ele não sai da minha cabeça, eu tô perdendo um pouco o sono. Deixa eu ver se com alguma ajuda profissional isso não melhora, certo? E foi exatamente isso que eu fiz. Eu até tava achando que eu tava conseguindo lidar bem, mas aí eu comecei a ter algumas evidências, como as que eu falei para vocês aqui, de que tava tendo algum problema, e aí eu peguei e simplesmente fui atrás de uma ajuda. E a mensagem que eu queria deixar é essa. Cara, se você notar que tá faltando alguma coisa, se você tá precisando, se você não tá tendo as ferramentas necessárias para conseguir lidar com um problema que você está enfrentando, talvez valha a pena você procurar alguém, certo? E para finalizar o vídeo, eu vou deixar alguns lugares que você pode dar uma garimpada para ver se você acha um psicólogo que seja útil para você, tanto nas técnicas que ele usa, quanto no valor e até se for, né, se você quiser ir presencial ou não, né, para você ter algum lugar para procurar isso. Como eu disse, eu já iniciei as minhas consultas com o Fábio Perim lá atrás, então eu indico ele e atualmente quem eu me consulto é uma profissional que trabalha numa clínica que ele coordena. Então, se você entrar em contato com a pessoa que gerencia os atendimentos na clínica dele, você vai conseguir ter acesso a vários profissionais que passaram pelo crivo dele, de certa maneira. Além disso, tem uma clínica que chama a Clínica BeHealth, que vocês devem conhecer talvez, que ela é gerenciada pelo Wesley Delanogari, né? Ele ficou bem famoso ultimamente. E, por fim, um outro perfil que tem algumas indicações também, que é o perfil da Fernanda Landeiro, que eu inclusive recomendo que vocês sigam, é um perfil muito bom. E ela é uma psicóloga e ela tem vários treinamentos e algumas certificações também. E ela tem um compilado onde todas as alunas que foram certificadas pelo curso e foram aprovadas, tem uma lista lá e você consegue procurar de acordo pela cidade, todas as coisas que você quiser procurar especificamente no seu psicólogo. Então vale a pena você dar uma olhada. Óbvio que eu não estou garantindo de nenhuma maneira, você que vai ser o responsável pela decisão que você tomar de escolher um psicólogo ou não, mas ali eu acho que é um bom lugar para você começar.
certo? São todas pessoas muito boas profissionalmente e também elas têm um crivo de excelência muito bom, que eu acho que vale a pena você dar uma olhada ali, beleza? Então, pelo vídeo de hoje era só isso. Espero muito que eu tenha ajudado e talvez te posto para refletir um pouco e pensar, talvez, na possibilidade de você procurar ajuda ou alguma coisa para algum problema que você esteja lidando aí. Beleza? Se você gostou, deixa um like aqui, se inscreve para não perder mais nada e ficamos por aqui. Aquele abraço, valeu, falou!